Confronte, perdoe e esqueça. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Lucas capítulo 17, versículo 3, 6 de novembro. Para a maioria das pessoas, é difícil confrontar alguém no tocante a uma ofensa, mas às vezes o confronto é necessário. Frequentemente, ignorar o confronto é o que faz com que maus sentimentos se interiorizem e apodreçam, transformando-se em algo muito pior. Esses sentimentos desagradáveis podem ficar no estômago da pessoa, remoendo-se até ela ficar tão perturbada que mal consegue enxergar direito. Geralmente, é melhor expressar com gentileza seus sentimentos e superá-los do que permitir que essas emoções primitivas se transformem em um monstro perigoso, apenas esperando para se esgueirar em um momento oportuno e atacar sua vítima. Frequentemente, isso é o que acontece quando você permite que emoções perigosas não sejam controladas. Confronto pode ser desconfortável, mas é muito menos doloroso do que mais tarde ter de pedir desculpas por explodir em um ataque carnal. Como um vulcão que vomita lava destrutiva em todo o seu entorno. Foi exatamente por isso que Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Lucas capítulo 17, versículo 3. A palavra pecar vem do grego amartano, que significa transgredir uma regra, exceder um limite, cometer uma ofensa ou fracassar em conseguir o resultado pretendido. Usando essa palavra, a Bíblia lhe ensina o que fazer quando alguém o ofendeu, excedeu um limite que não deveria ter excedido, cometeu o que você considera ser uma injustiça contra você ou não conseguiu o resultado que você esperava dessa pessoa. Você deve repreender essa pessoa pelo que ela fez. A palavra repreende-o provém do grego epitimao, que neste caso significa falar com franqueza, honestidade e educação ao dizer a uma pessoa como você se sente por ela tê-lo ofendido. Isso não significa que você tem de lhe falar como se ela fosse um diabo. Significa apenas que você precisa confrontá-la direta e honestamente. Essa questão da honestidade é importante no corpo de Cristo. Muitos crentes são desonestos quanto ao que realmente pensam e sentem. Por dentro, eles fervilham de raiva de alguém por uma ofensa percebida. Contudo, por fora, sorriem e fingem que tudo está bem. Essa desonestidade divide os crentes e impede o poder de Deus de fluir livremente entre membros do corpo de Cristo. Os crentes se colocam em um território perigoso quando abrigam desentendimentos ocultos ou queixas mesquinhas secretas contra outras pessoas, mas sorriem e agem como se tudo estivesse bem. Não estão apenas sendo desonestos, estão se envolvendo completamente em mentira e engano. Quando você se recusa a confrontar uma ofensa, está tão errado quanto a pessoa que violou os seus direitos e passou dos limites. Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Lucas capítulo 17, versículo 3. Isso significa que para ser maduro em seus relacionamentos, você precisa aprender a confrontar os outros quando sentir que eles o prejudicaram. Pode ser difícil fazer isso, mas é muito menos doloroso e deixa menos cicatrizes do que uma alma cheia de amargura e ressentimento. Quando você tiver de confrontar uma pessoa quanto a uma ofensa que você percebe que ela cometeu contra você, recomendo que dê os 3 seguintes passos. Passo 1. Não confronte ninguém antes de ter orado a respeito. A oração resolve muitos problemas por si só. Em minha vida, houve momentos em que fiquei perturbado com alguém, apenas para descobrir após entrar na presença de Deus e orar sobre o assunto, que a minha atitude era mais ofensiva do que os atos da pessoa que me fizera mal.
Uma vez reconhecida a minha própria condição pecaminosa, não pude mais acusar a outra pessoa. Eu só queria corrigir meu próprio coração perante Deus. A oração irá colocá-lo numa posição em que Deus possa falar ao seu coração. Após orar, se você ainda sentir que deve confrontar a outra pessoa, certifique-se de primeiramente orar por ela. O Espírito de Deus poderá lhe dar uma estratégia em relação ao que dizer, quando e como dizê-lo. Creia-me, receber orientações do Espírito Santo sobre como confrontar alguém só ajudará você. Confronto sem oração é como lançar-se ao combate sem preparação. Portanto, permita que a oração seja um momento de aperfeiçoamento espiritual ao se preparar para fazer o que você precisa fazer. Ao orar, dedique alguns minutos a agradecer a Deus por seu ofensor. Isso vai ajudá-lo a chegar a um novo nível, de forma que você possa lidar com o assunto em questão com o espírito reto. Lembre-se das coisas boas que a pessoa fez. Dedique um tempo a refletir sobre todos os momentos agradáveis que você teve com ela e todos os benefícios que você obteve na vida como resultado daquele relacionamento. É difícil permanecer irado com alguém quando se está agradecendo a Deus por ele ao mesmo tempo. Passo 2. Não confronte ninguém com atitude crítica. Todos nós cometemos erros, e isso inclui você. Por isso, suponho que o seu ofensor não tinha a intenção de feri-lo ou ofendê-lo propositadamente. Assuma uma posição positiva para com a outra pessoa. Quando, por fim, você se sentar para conversar com quem o ofendeu, comece assegurando-lhe de que você sabe que ele não tinha a intenção de fazer o que fez. Diga-lhe que, de algum modo, o diabo se intrometeu no relacionamento de vocês por meio de suas atitudes, e agora você quer expulsar o demônio desse relacionamento e acertar seu coração com o dela. Isso remove imediatamente qualquer percepção de um espírito de acusação e coloca a atenção sobre o diabo em vez de sobre aquela pessoa. Os problemas ainda serão tratados, mas sob uma perspectiva diferente. Partir dessa abordagem é muito mais benéfico do que se colocar na defensiva e tratar a outra pessoa como se fosse sua adversária. Lembre-se de que ela não é sua inimiga, ela não está do outro lado da linha, travando uma batalha contra você. Seu relacionamento pode estar passando por dificuldades neste momento, mas você ainda precisa que os dois fiquem do mesmo lado. O propósito desse tempo de confronto não é provar quão errada a outra pessoa está, e sim aprender a trabalhar melhor em conjunto e manter o canal de comunicação aberto e na luz. Passo 3. Lembre-se de que você também foi o ofensor no passado. Nunca se esqueça de que provavelmente você ofendeu pessoas no passado. Você não tinha a intenção de fazê-lo. Você sequer sabia tê-lo feito até a pessoa lhe contar mais tarde. Provavelmente você ficou constrangido ou triste ao ouvir como o diabo havia usado alguma declaração sua, feita inocentemente para deixar uma impressão errada. Quando você esteve nesse tipo de situação, não quis que a pessoa que você havia ofendido lhe contasse a verdade, em vez de andar por aí abrigando maus sentimentos a seu respeito? Você não ficou contente quando aquela mentira do diabo foi exposta e seu relacionamento foi colocado nos trilhos novamente? Não ficou grato pela oportunidade de acertar as coisas com aquela outra pessoa? Por isso, quando alguém ofendê-lo, lembre-se de que no passado você esteve no lugar dela. Você foi perdoado naquele momento? Você recebeu misericórdia? Agora é tempo de demonstrar a alguém o mesmo perdão e misericórdia anteriormente demonstrados a você. Se você ainda sentir necessidade de confrontar a pessoa que o ofendeu após seguir esses 3 passos, deverá ser capaz de fazê-lo com a atitude correta.
Você orou sobre o assunto, você estava na presença do Senhor. Agora seu coração está livre, liberto de atitudes e sentimentos negativos em relação àquela pessoa. Por fim, você está em posição de ir até ela em espírito de amor e reconciliação, em vez de acusação. Como Jesus disse, se ele arrepender, perdoa-lhe. Lucas capítulo 17, versículo 3. A palavra perdoar provém do grego aphiemi. Significa livrar, soltar, liberar, absolver ou libertar totalmente. Nos tempos do Novo Testamento, era usada em um sentido secular, referindo-se a cancelar uma dívida ou liberar alguém da obrigação de um contrato, um compromisso ou uma promessa. Assim, significa perder qualquer direito de manter uma pessoa cativa a um compromisso anterior ou a um erro que ela tenha cometido. Basicamente, a palavra perdoar, em grego, aphiemi, é a imagem de libertar e liberar alguém totalmente. Uma interpretação moderna dessa palavra grega seria simplesmente deixar passar. Isso significa que você e eu não temos o privilégio de manter pessoas reféns de seus atos passados se elas se arrependerem e nos pedirem para perdoá-las. Se elas buscam sinceramente perdão por nos ofenderem, somos obrigados a deixar passar. Jesus disse que se o seu ofensor se arrepende e pede perdão sinceramente, você deve deixar de lado a ofensa e não mais se apegar a ela. Você precisa liberar aqueles sentimentos desagradáveis que tem contra aquela pessoa. Você tem de deixá-los passar. Então, você é capaz de deixar passar a ofensa cometida por alguém contra você? Você é capaz de esquecer aquela ofensa de uma vez por todas, em vez de se lembrar dela repetidamente? Assim como Deus afastou o seu pecado tanto quanto o leste dista do oeste, Salmos capítulo 103, versículo 12, você agora precisa decidir que aquela pessoa está libertada daquela ofensa passada. Quando a perdoar, você não poderá se lembrar da ofensa repetidamente. Você a liberou e libertou totalmente daquele pecado. Portanto, você nunca tem o direito ou privilégio de mais tarde sacar aquela ofensa e usá-la contra a pessoa. Ela se foi. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, ajuda-me a ter a coragem de falar amorosamente com aqueles que pecaram contra mim. Ajuda-me a saber como lhes dizer o que eles fizeram de errado e gentilmente pedir-lhes que não façam aquilo novamente. Se eles se arrependerem e disserem que lamentam, ajuda-me a perdoá-los pelo que fizeram e então libertá-los totalmente daquela ofensa para nunca mais tocar no assunto. Ajuda-me a eliminar aquela ofensa de minha mente para sempre, da mesma maneira como tu fizestes tantas vezes a mim. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você consegue pensar em um momento em que alguém realmente o perdoou de algo errado que você fez a ele? Quando essa pessoa o perdoou, que efeito esse perdão genuíno teve em sua vida? Você é capaz de perdoar os outros como foi perdoado ou percebe que continua recorrendo ao passado para tentar se lembrar daqueles problemas repetidamente? Quem você precisa confrontar e perdoar neste momento? Por que não dedicar algum tempo à oração e tocar o coração de Deus em relação a essa situação, a fim de que você possa ir àquela pessoa no Espírito de Jesus e acertar as coisas em seu relacionamento com ela? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.